mais uma vez. Como é que o senhor vê essa questão do ficha limpa? Como é que o senhor vê essa campanha Eu Não Vendo o Meu Voto? Ela será lançada amanhã, não é? Terça-feira, e o ministro também virá aqui ao Ceará fazer o lançamento aqui, é isso? Exato. O nome da campanha, o título da campanha é Campanha Eleições Limpas. E o slogan da campanha para esse ano é exatamente esse: Não Vendo o Meu Voto. A campanha Eleições Limpas está sendo reeditada pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o TSE. Em 2008, essa campanha atingiu pleno êxito. Se você recorda, nós tínhamos, em 2008, uma discussão muito forte já sobre a incidência de inelegibilidades quanto a candidatos que tivessem uma vida pregressa desabonadora. Naquele momento não tínhamos a lei que temos hoje, ou seja, não tínhamos uma legislação mais rígida para punir as candidaturas, e o que se discutia muito, ou que se discutiu muito naquela eleição, era a possibilidade de a Justiça Eleitoral barrar essas candidaturas. Em virtude da posição do TSE e também do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não era possível barrar as candidaturas na ausência de lei, a AMB tomou a iniciativa de divulgar na sua página na internet, a partir de dados fornecidos por juízes eleitorais de todo o país, a relação dos candidatos que apresentavam a ficha suja, ou seja, que apresentavam processos criminais, eventuais ações de improbidade na Justiça. Da eleição de 2008 para essa eleição, para a eleição de 2010, nós evoluímos politicamente. O Congresso Nacional me parece dar uma resposta muito clara, uma resposta muito definitiva, muito decisiva quanto à questão da necessidade de depuração da nossa representação política, aprova a lei da ficha limpa a partir da iniciativa popular, a coleta de assinaturas, todo o movimento da sociedade civil que se formou, também com a parceria da magistratura, e nós entendemos que é exatamente porque a sociedade civil deve estar mobilizada que a magistratura também deve continuar o seu trabalho. E para esse ano, a eleição de 2010, a campanha então vai ser reeditada em parceria com o TSE. Para esse ano de 2010, o próprio TSE já divulga na sua página na internet os dados relativos a eventuais processos que os candidatos estejam a responder, e a AMB então fará esse papel de ajudar a conscientizar a população sobre a necessidade do voto consciente, sobre a necessidade de um voto livre das amarras da corrupção, do abuso de poder, e essencialmente que as pessoas conheçam a vida dos seus candidatos, conheçam as propostas, a plataforma política dos candidatos. A campanha envolve a distribuição de material educativo, a utilização de espaços em rádio, televisão e também um dia nacional de audiências públicas. Todos os juízes eleitorais do país são convocados a, no dia 3 de setembro, realizarem nas suas respectivas cidades audiências nos fóruns, em praças públicas, com o objetivo de esclarecer a população sobre a necessidade do voto consciente. E, para nossa felicidade, no dia 3 de setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do TSE, irá a Juazeiro do Norte acompanhar a audiência pública que se realizará naquela cidade. Ele escolheu a cidade de Juazeiro e estará presente juntamente com o presidente da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, para acompanharem lá em Juazeiro do Norte. Isso, obviamente, dá ao nosso Estado e dará a essa audiência pública uma repercussão muito grande, no sentido de mostrar que a Justiça Eleitoral deve também assumir esse papel. O papel de fiscalização da Justiça Eleitoral, nos parece, deve transcender a um mero controle formal da eleição. Hoje nós evoluímos muito significativamente quanto a isso, ou seja, não há dúvida de que o voto dado é um voto que será computado e se transformará em mandatos. Mas o grande desafio da Justiça Eleitoral hoje é garantir a liberdade do eleitor. É fazer com que o eleitor vote, obviamente, livre de tantas pressões, de tantos abusos, de pesquisas fraudulentas e de tudo mais. A compra de votos, no final das contas. De modo que nos parece que esse papel ativo da Justiça Eleitoral é o papel que se cobra da Justiça Eleitoral, de modo que é importante que tenhamos essa campanha. Ou seja, a magistratura, enquanto uma interlocutora importante da sociedade civil, assume esse papel de contribuir para o aperfeiçoamento da representação política. E o ficha limpa é, obviamente, um fator decisivo para essa eleição. Você falava sobre essa divergência de interpretações dos tribunais. Me parece que é absolutamente natural, ou seja, nesse momento inicial em que os tribunais estão interpretando a lei, em que os próprios autores, os que escrevem sobre o direito eleitoral, os pesquisadores, ainda enfrentam as questões controvertidas da lei, é absolutamente natural que nós tenhamos posições divergentes. E natural também que o TSE, enquanto corte de uniformização, ou seja, o tribunal que irá uniformizar o posicionamento, obviamente, no momento oportuno irá se pronunciar. Mas o que nós percebemos é que já há um avanço muito significativo, ou seja, o número de candidatos, ou de candidaturas, ou de pedidos de registro de candidaturas que têm sido indeferidos, as candidaturas indeferidas revelam muito bem que a lei realmente veio para ficar e que aqueles que não se enquadrarem nos requisitos mínimos de uma vida pregressa que recomende
a assunção de um mandato público, de um mandato político, obviamente deverão estar alijados dessa participação. O senhor considera que a lei era realmente necessária? Nós não tínhamos nenhum instrumento legal, porque, evidentemente, numa sociedade mais consciente, numa cidadania mais plena, uma lei como esta não seria nem necessária. Bastasse para isso que os partidos fizessem seus controles, que o próprio eleitor, não é? Uma revista de circulação nacional, por exemplo, traz hoje uma matéria essa semana sobre o senhor Joaquim Roriz, não é? Que é o candidato preferido, segundo as pesquisas, para vencer a eleição em Brasília. Quer dizer, um sujeito que tem uma ficha daquelas ainda consegue ser o preferido de uma determinada população. Quer dizer, falta também ao eleitor cumprir o seu papel também. É verdade. Nós podemos imaginar que há vários filtros, ou que esses filtros deveriam operar em vários momentos, né? O primeiro deles, obviamente, os próprios partidos deveriam assumir o seu papel em barrar as candidaturas e não conceder legenda, ou seja, não conceder a permissão para que o seu filiado, que apresenta uma vida pregressa desabonadora, pudesse disputar um mandato eletivo. Se os partidos falham, vem em seguida a Justiça Eleitoral. E é importante esclarecer à população que a Justiça Eleitoral não barra a candidatura sem um fundamento legal ou um fundamento na Constituição. É a própria Constituição da República que diz que a lei, obviamente, deve estabelecer e que a atuação da Justiça Eleitoral deve se pautar por esse valor, que é a proteção da moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato. Então, a Justiça Eleitoral não faz isso sem que haja um fundamento na Constituição e um fundamento na lei. E ainda assim, ainda que vencidos esses filtros, o grande filtro, ou seja, o grande obstáculo, deve ser o cidadão, deve ser o eleitor no momento de votar. Ou seja, que o cidadão tenha a consciência de conhecer a vida do seu candidato, aquilo que ele já fez, se os atos dele recomendam, de fato, que ele exerça, durante o período do mandato, uma representação de caráter tão importante, de valor tão importante como é a representação política. E aí nos parece, de fato, que o eleitor deve ser, enquanto exercente da soberania popular, deve ser, de fato, o grande filtro, o grande obstáculo. E é por isso que a sociedade civil e que a magistratura está mobilizada no sentido de contribuir nesse processo de conscientização. É muito frustrante que aqueles que atuam na justiça eleitoral convivam ao final da eleição, depois de todo o empenho que é feito no sentido de conduzir o processo eleitoral de forma tranquila, de forma segura, com a ideia que é uma ideia corrente no sentido de que ganha a eleição aquele que gasta mais, e que gasta mais à margem da lei. O gasto nas campanhas é permitido por lei, mas o que nós sabemos muitas vezes é que ganha aquele que gasta à margem da lei. E aí nós temos grandes e recentes episódios na história nacional revelando isso, a utilização de recursos não contabilizados, o Caixa 2 e tudo mais, ou seja, o dinheiro que é utilizado na corrupção eleitoral. Então é frustrante para quem faz a justiça eleitoral, para os que fazem o Ministério Público Eleitoral, com certeza é frustrante trabalhar muito, que haja muito empenho e ao final se conviva com essa ideia de que ganha quem gasta mais, quando na verdade os atributos que deveriam ser avaliados seriam outros que não, obviamente, o dispêndio de recursos, ou seja, o investimento de recursos na campanha eleitoral. Existem juristas, doutor Rosendo, que avaliam a lei da ficha limpa como uma intromissão do Estado, né, uma regulação além da conta do processo de escolha do eleitor. Me parece até que o ministro Eros Graus, que acaba de se aposentar, ele tinha essa vertente, essa visão, discordando, inclusive, da questão da lei retroagir para punir, etc, etc. Qual a visão que o senhor tem disso? A questão que foi colocada quando o Supremo a enfrentou em 2008 e que, me parece, vai ser retomada agora, depois da lei da ficha limpa, é exatamente a extensão do que nós chamamos de direito à presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal, em 2008, quando foi provocado pela própria AMB, pela Associação dos Magistrados, entendeu que o direito à presunção de inocência se estendia também no campo eleitoral, aos direitos políticos, ao direito de participação, de modo que nenhum cidadão poderia ser alijado desse direito de participar, do direito de submeter o seu nome num processo eletivo, enquanto pendessem situações processuais ainda não consolidadas, ou seja, enquanto não houvesse uma sentença definitiva. Nós, por outro lado, entendemos que o princípio, o direito à presunção de inocência, ele deve estar restrito ao campo penal. E quando se afirma que alguém não tem uma vida pregressa que recomende disputar um mandato eletivo, não estamos em absoluto afirmando que ele seja culpado, ou seja, não se afirma antecipadamente culpa. Na verdade, o que se está a dizer é que dentro de um regramento que hoje existe com a lei da ficha limpa, e que não existia em 2008, mas que hoje passa a existir, é possível barrar as candidaturas, ou seja, se a própria Constituição diz que a lei deve fixar esses requisitos, deve fixar esses critérios.
A lei é editada pelo parlamento, manifestação soberana do povo pelo parlamento é editada estabelecendo esses requisitos. E a Justiça Eleitoral, então, aplica esses requisitos, me parece que não há por que haver esse questionamento. Então, o ponto principal que fundamenta isso e que fundamenta essas manifestações, no sentido de que a lei seria inconstitucional, estão essas manifestações fundadas na ideia de uma presunção de inocência e na amplitude que o Supremo Tribunal Federal deu à presunção de inocência, que é uma garantia absolutamente importante, uma garantia de uma sociedade democrática, de um Estado de Direito, e que obviamente deve ser preservada. Mas a interpretação que se deu, ou a amplitude que se deu à presunção de inocência, que nos pareceu exagerada, na medida em que entendemos que os requisitos no campo eleitoral são distintos daqueles requisitos no campo penal, e que quando se barra uma candidatura não se afirma a culpabilidade, não se estabelece que o Estado não é culpado. Há um direito fundamental a participar, um direito político fundamental de participar, submetendo o nome, mas desde que, obviamente, atenda, aquele que pretende, o postulante, aquele que pretende submeter o nome, atenda a requisitos mínimos, e esses requisitos mínimos hoje estão estabelecidos em lei. O jornal Estado de São Paulo, na edição